Pois bem, Little Nightmares 2. Este jogo tão grandioso quanto o primeiro. Tem tantas teorias rolando pela internet, mas muitas mesmo. Pois, como citado no vídeo anterior, o Little Nightmares é aquele tipo de jogo, aquele tipo de conteúdo em que seu contexto é muito interpretativo, no qual o mesmo pode haver muitas analogias e também muitas metáforas. Mas no vídeo anterior também foi citado muitas teorias e muitas ocasiões onde tinha ligações diretas com algumas coisas que poderiam nos fazer pensar sobre o jogo ser uma sequel direta, uma sequência, do que ser uma prequel. E neste caso, nesta situação, cara, se você pega o que eu consegui ver aqui, é algo que pode mudar muita coisa. É algo que pode fazer muito sentido até com a teoria do paradoxo, do looping temporal. Porque o que acontece é o seguinte, indo já sem enrolação, que no caso, aliás, tem alerta de spoilers. Que, como citado no vídeo anterior, ali naquela ocasião, no final do jogo, onde está a Monster Six, a Six em sua forma de monstro, a gente nota algumas coisas um tanto quanto curiosas. E, por exemplo, lá a gente vê patinhos que a Six vai pegando durante o jogo, e ela fica olhando durante o jogo, outros objetos, e por aí vai. Além, claro, da própria mala aonde o primeiro jogo se inicia, que foi um ponto citado no vídeo anterior, de como que a mesma mala do primeiro jogo estaria aqui. Será que seria simplesmente uma referência, um fanservice por parte dos desenvolvedores? Creio que não, porque tudo que está dentro de Little Nightmares faz parte do contexto, não está ali à toa, faz parte de uma coisa maior, uma metáfora, uma analogia, por exemplo. Mas, seguindo deste ponto, além da própria mala que está ali, a gente nota uma outra coisa interessante, cara. Cara, é uma coisa que quando eu olhei, eu lembrei disso na hora. Porque faz parte de uma teoria do primeiro jogo, do primeiro game. Agora é o seguinte, pega essa sala que tá aparecendo aí de fundo agora. Olha no meio, tá vendo esse quadro? Esse quadro meio distorcido? Se você pegar bem, se você notar bem, você vai perceber que tem uns riscos em branco no rosto deste quadro, que aparenta ser uma pessoa com um vestidinho meio amarelado, talvez. Ok, você pode olhar para esse quadro e pensar, beleza, é um quadro qualquer, como qualquer outro quadro que a gente vê no decorrer do jogo. Ok, beleza. Só que aí que vem o pulo do gato, meu querido. É aí que vem. Este quadro distorcido, com este vestidinho meio amarelado, e com este rosto, no caso o rosto não riscado, ele é do primeiro jogo. Ele está no primeiro jogo. E olha só que curioso. Este quadro só é encontrado uma vez, pelo menos eu só vi ele uma vez durante o jogo, que é lá na cena final, no caso não exatamente na cena final, mas no capítulo final, aonde Six devora a Geisha. Tem lá a boss fight com a Geisha, a Lady. E este quadro, como tá passando aí de fundo, este quadro se encontra em um quarto lá da casa da Geisha. Uma espécie de quarto, a gente não sabe se é o quarto da Geisha ou um quarto de uma filha da Geisha. Que é aí que entra o que eu citei de ter sido uma teoria já existente do primeiro jogo. Porque este quadro, por ter aparentemente uma menininha de vestido amarelado, houveram teorias do primeiro jogo, claro, bem antes do Little Nightmares 2 ser lançado, pegaram e criaram teorias sobre este quadro, dizendo que ou a Six poderia ser filha da Geisha, da Lady, por ela, claro, usar o capuz amarelo e ter ali um vestido amarelo.
Claro, não é tão ligado assim diretamente. Mas esta era uma das teorias, dizendo que a Six poderia ser filha da geisha por ter este quadro na casa da geisha, podendo ter esta possibilidade. Ou esta menininha ser a geisha, a própria geisha, criança, pequenina. É uma possibilidade desta ser a própria geisha criança. Claro, não contando com a teoria do looping temporal, do paradoxo. Mas seguindo, este quadro na casa da geisha, na casa entre aspas, porque tá dentro do barco, do The Mall, mas este quadro se encontra lá. E ele está aqui no Little Nightmares 2, neste capítulo final, aqui também, na cena da Monster Six, ali, juntamente com vários outros objetos. Só que, curiosamente, ele está meio distorcido. E um ponto que, digamos, que a gente possa debater sobre isso é sobre por que o rosto do quadro, nesta ocasião, aqui, Little Nightmares 2, nesta cena, por que o rosto da menininha está riscado? Ok, a gente pode pegar algumas possibilidades, algumas opções. Seria porque realmente a Six seria filha da geisha e ela riscou o rosto por ela não se ver mais nessa situação, não querer ser reconhecida mais como filha da geisha, da Lady. É uma possibilidade, é uma opção. Ok, outra possibilidade dela realmente ser a própria geisha, no caso a menina do quadro, e ela ter a Six ter riscado o rosto, ou aquele mundo ter riscado o rosto de acordo com as emoções da Six, medos da Six, como já citado no vídeo anterior, por ela ser a própria geisha, a menina do quadro, e riscou o rosto exatamente por isso, por não querer, pela geisha ser um dos traumas que fez a Six se transformar na Monster Six, como também meio que uma mistura com o Zelador, tá bem do primeiro jogo. Então pode ter essa ligação direta. E vem também a questão, será que realmente é uma prequel Little Nightmares 2? Porque como que, sendo uma prequel, no caso, sendo um jogo anterior ao primeiro, teria este quadro, além de, claro, da mala da Six, onde ela acorda no primeiro jogo, aqui nessa situação, se ela nunca teria ido ao barco e nunca teria visto este quadro lá no quarto da geisha? Como que estaria aqui se realmente se passa antes do primeiro jogo? Porque se realmente passar depois do primeiro jogo, aí faz sentido neste mundo, nesta entidade, ter criado essas situações com esses objetos, mostrando este quadro tendo essa relação com a geisha, ou ela sendo filha da geisha, de acordo com essas teorias. Por isso o rosto estaria riscado, porque é algo um tanto quanto curioso nesta situação, o rosto estar riscado, o rosto do quadro estar riscado. Então a gente tem essa possibilidade de realmente ser uma sequência direta do primeiro jogo, de acordo com esses fatos, de acordo com esses objetos que estão ali presentes neste capítulo, nesta cena da Monster Six, no segundo jogo. Mas ok, só que aí que veio uma outra coisa interessante e curiosa. E no primeiro jogo, várias pessoas fizeram vídeos com modificações de câmera, fazendo com que você pudesse jogar com a Six em primeira pessoa, por exemplo. Ou você ter câmera livre, que é chamado de Free Camera Mode. Ok, até aí tudo bem, até aí tudo certo. Aí que vem uma questão legal, que as pessoas que fizeram isso, elas exploraram o mapa por completo. E em Little Nightmares 1, o primeiro jogo, tem um local secreto que você não consegue ver da maneira padrão, da maneira que o jogo, a maneira do próprio jogo de câmera, somente com a modificação de câmera livre ou em primeira pessoa. Porque o que acontece nesse local secreto dentro do primeiro jogo? A gente consegue ver anotações em post-it, papel mesmo, da Six,
com o Homem Magro, o Vento do Norte, que a gente viu que pode ser o próprio Mono. Ou uma transformação de Mono, por exemplo. Mas olha só que interessante. Neste papel tem a Six e o Homem Magro, o Vento do Norte. Com carinha de chapéu. Mas como que teria os dois aqui se até então eles nunca teriam se encontrado? Aí tem os dois juntos aqui neste papel. Aí vem uma coisa interessante, cara. Porque a gente vê que desde o primeiro jogo existiam já certas pistas do segundo game. algumas deixas pelos desenvolvedores sobre a continuação, digamos assim. A continuação entre aspas, porque ainda existe muita teoria debatendo sobre isso. Mas enfim, é uma coisa um tanto quanto interessante, cara, sobre isso. Mas se a gente pegar do ponto em que a Six poderia ter se levado pro Demal, pro navio, através da mala, pelo barqueiro e tal, que é uma outra teoria. Mas vamos pegar o seguinte ponto, que ela poderia ter sido levada por lá, através daquela mala. Aí acordou lá, ok, beleza. Aí seguiu em frente, que ela nunca estava naquele navio, no Demal. Ok. Como que existem anotações, papéis, mostrando a Six e o Vento do Norte, o Homem Magro? Se ninguém mesmo, além da Six, poderia saber dessa situação, dos dois juntos ali. Ok, a gente pode até pensar que simplesmente seria um easter egg, uma referência, mas cara, a gente tem que pegar o simples ponto de que nada aqui é uma simples, um simples fanservice. É tudo fazendo dentro do contexto do jogo. Tanto que dentro do próprio Little Nightmares 2, a gente vê vários papéis também com desenhos do próprio Homem Magro, do Vento do Norte. Então aí também já anula que ele não estava preso quando o Mono aparentemente soltou ele. Então não faria sentido o Mono ter libertado o Homem Magro, o Vento do Norte, porque ele já estava ou solto, controlando aquelas pessoas, ou as pessoas estavam tendo certos tipos de sonhos, pesadelos, com esse tipo de entidade. Ou como, por exemplo, também a própria entidade da torre de transmissão. Porque olha só que curioso também. Lá há um bom tempo atrás, em Little Nightmares 1, foi encontrado dentro dos arquivos do jogo uma imagem de... no caso, várias imagens. Mas uma imagem em específico que chama a atenção, que tem uma ligação direta com o segundo jogo agora. Que é uma imagem que mostra esse tipo de entidade, de monstro, ou a própria torre de transmissão com esses olhos, ali, nesses arquivos que estavam dentro do jogo do Little Nightmares 1. Dentro do primeiro jogo. Olha só que curiosa essa imagem que vai estar passando de fundo. É exatamente a mesma entidade do segundo jogo. E isso foi achado há um bom tempo atrás, cara. Há um bom tempo atrás. Então os caras já tinham tudo em mente. Tudo o que fazer. Tanto quanto, aliás, é o que eles colocam no final da DLC do primeiro jogo. Quando tem lá a TV e poltronas e afins, tendo ligação direta com o segundo jogo agora, com essas pessoas todas hipnotizadas, digamos assim, com as TVs. Então são coisas que estão totalmente ligadas, totalmente diretas com o primeiro e o segundo jogo. Só que a gente ainda não consegue ter certeza se realmente o Little Nightmares 2 é uma prequel ou uma sequel, se se passa antes ou depois dos acontecimentos do primeiro jogo. Ou tudo isso é um looping temporal, um paradoxo. Porque voltando nessa ocasião de, por exemplo, das imagens, os desenhos, como que alguém poderia saber da relação com a Six e o Homem Magro, Vento do Norte? Como que alguém poderia saber além da própria Six naquela ocasião? Ou se a gente pegar, por exemplo, também, por que aquelas crianças da escola estavam desenhando olhos para todos os lados, além daquela imagem que é meio que um espiral.
Por que que elas desenhariam isso se elas possivelmente podem nunca ter visto o olho? Pode ser que exista um certo tipo de acontecimento com todos, que todos eles possam ter um tipo de sonho, um tipo de pesadelo, digamos assim, com essa entidade dos olhos, com a torre de transmissão. Pode ser? É uma possibilidade. Porque faria sentido de, por exemplo, a Six estar acordando de um pesadelo, um sonho, no Little Nightmares 1. O jogo se inicia com a Six tendo uma visão, um sonho, um pesadelo lá no primeiro jogo. Então isso faria sentido. Isso faria total sentido com o Mono também, por exemplo, tendo esse tipo de visão quando ele encosta na TV, quando ele sintoniza na TV durante os acontecimentos do segundo jogo, aparentemente libertando, entre aspas, o Homem Magro, o Vento do Norte. Então são coisas que é muita especulação, é muita interpretação, mas que a gente vê que tá tudo ligado, tá totalmente ligado. Mas olha só, por exemplo, essa questão do quadro. É o mesmo quadro do primeiro jogo. O segundo quadro, que aparece aqui na Monster Six, é do primeiro jogo, que é encontrado no quarto da Geisha, lá na casa da Geisha, que é dentro do navio, do The Mall. E a diferença é que o corpo deste quadro está meio distorcido e o rosto riscado. Por que motivos o rosto dessa menininha aqui em Little Nightmares 2, aqui na cena da Monster Six, o rosto estaria riscado? Por quê? Entra essa pergunta. Por quê, cara? Que vem aquelas possibilidades, aquelas opções. Será que realmente a Six pode ser filha da Geisha? Ou a própria Geisha, como diz a teoria do paradoxo, do looping? Ou aquela menininha é a Geisha? Aí entra essas possibilidades. Mas, no mais é isso. Se possível, mais pra frente, trazer mais um conteúdo sobre voltado a mais outras teorias. E também, possivelmente, a teoria do paradoxo. Mas, até aqui, acho que deu pra pegar mais informações pra cabeça, pra interpretações a mais sobre todo esse universo, e a gente consegue ver que tá tudo ligado. Desde o primeiro jogo, tá tudo ligado. Então, no mais é isso. Ficando por aqui. E até a próxima.